Bom, pessoal, como eu havia prometido, então vamos continuar aquela aplicação, né, do Java Banco de Dados, onde a gente estava na classe estado e A gente fez até os métodos de inserir, de excluir, de atualizar, né? Esses três métodos foram criados. Faltou os métodos de buscar esse estado, fazer consultas, né, no banco, retornar esses valores. Então vamos criar esses métodos aqui. O primeiro método que nós vamos criar é um método que busca pela chave primária da tabela estado. Olha só, esse método geralmente ele é importante numa aplicação buscar um objeto. Ele vai retornar um objeto pela sua chave primária. Então vamos lá. O que ele vai retornar? Então ele vai retornar um estado. O nome do método é o método buscar. Vou colocar aqui buscar por o F, que no caso aqui o F é a chave primária da tabela estado. E o que ele vai passar aqui? Ele vai passar uma string, né? O tipo de dado tem que ser o mesmo tipo de dado da chave primária lá da classe estado. Passa essa unidade da federação e ele vai retornar para mim um objeto do tipo estado. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou montar uma SQL, então, para ser executado. SQL é uma consulta, então é um select. Eu vou mandar trazer todos os dados, todos, né, o asterisco, da tabela estado, nome da minha tabela lá no banco de dados, né, esse nome aqui. Não esqueça, pessoal, muita gente errou esse nome aqui também, ó. Essa tabela, obviamente, que tem que referenciar a tabela onde estão os dados do estado. Então aqui é a tabela estado. E aqui a condição agora, né? Where o F igual o F. Igual, aí vem agora a interrogação, né? Para a gente fazer a troca dos valores na hora da consulta. Aqui na consulta, pessoal, nós podemos tanto fazer pela interrogação quanto a gente pode fazer direto. Mas eu vou fazer pela interrogação pela questão de segurança do banco de dados. Segurança de SQL Inject. Beleza. Então, esse é o código SQL para fazer a busca pela UF. E agora nós vamos criar o nosso preparate statement. Ele vai receber o que está na minha conexão, ponto prepare statement. Se vocês esperarem um pouquinho vai aparecer o código, só dá um enter. Prepare statement SQL, ponto e vírgula. Isso aqui pode ocasionar uma exceção, né? Está dizendo ali, uma exceção pode acontecer, então nós vamos mandar circundar com instrução control catch. Ok. Vamos deixar assim. Aqui nós vamos fazer aquele processo do system out, né? Sort x.getMessage, só para a gente ver o erro se por acaso acontecer. E vou retornar falso, não, retornar null, dizendo que não foi encontrado o objeto, né? Ou seja, se retornar null esse método é porque não encontrou um estado com SUF, ok? Então, agora, depois de feito isso, nós vamos setar string UF. O parâmetro é o primeiro parâmetro, ou seja, a primeira interrogação que eu estou substituindo, então o parâmetro 1. E eu vou substituir pela UF, que está chegando, né, via parâmetro aqui. Substituir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar isso. Eu vou executar, só que eu tenho que, como ele vai retornar valores do banco, eu tenho que colocar isso no result set. Então eu preciso ter uma variável do tipo result set aqui para mim.
receber esses dados. Então, result_set, esse é o nome da classe que recebe os resultados de um banco. Vou dar o nome de RS para ela. E aí, vou mandar ele fazer a consulta. Então, pstm.executeQuery. Olha lá, olha. Execute consulta, execute query. Então, dá um Enter. Executa essa consulta. Esse result_set eu tenho que fazer import para ele, né? Não tem importação. Vou adicionar a importação. Adicionei importação. Agora sim, eu tenho o result_set. Como eu disse para vocês já nas aulas, né, presenciais, esse result_set, pessoal, ele traz os resultados. Só que traz de uma forma especial, né? Ele pega os resultados do banco, fica aqui como se fosse um vetor, só que eu tenho que retornar isso, eu tenho que retornar o estado. Então eu preciso pegar esses dados que estão nesse result_set, montar esse estado e devolver para o usuário um objeto do tipo estado. Então vamos fazer o seguinte. Eu expliquei também que eu tenho que posicionar o RS no next. Então, se ele conseguir posicionar o rs.next, então, se ele conseguir posicionar no próximo elemento, aí o que eu vou fazer aqui? Se ele conseguir é porque ele encontrou um dado, pessoal. Certo? Então, ó, se ele conseguiu dar um result_set.next, um rs.next, é porque ele tem um resultado lá porque ele encontrou um estado. Se ele não tivesse encontrado, ele não conseguiria ir para esse next, né? Então vamos lá. Se rs.next, eu vou fazer o que? Eu vou criar um estado aqui. Eu vou fazer dessa forma. Eu acho que é mais fácil de entender. Ele vai receber. Aí eu vou vou criar um método aqui dentro dessa classe para montar, dar o nome de montar estado. E vou passar esse result_set para lá. Aí o que esse montar estado vai fazer? Vai pegar esse RS que é do banco, já nós vamos criar esse método lá, vai montar esse estado, colocar os dados em uma variável do tipo estado e devolver esse objeto para mim. Então, eu vou mandar criar um método agora, clicar na lâmpada e vou mandar criar o método montar estado. Criou lá embaixo, a gente pode descer aqui que está aqui embaixo. Esse é o método, olha só, ele retorna um estado, ele já sabe que ele retorna um objeto do tipo estado e recebe um objeto do tipo result_set aqui. Então nós vamos agora apagar esses throws aqui, né, essa exceção, e vamos trabalhar agora o método. Então o que esse método vai fazer? Então, se ele conseguiu ir para o result_set.next, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vou criar um objeto tipo estado aqui também. Vou colocar o nome de hash. Poderia ser E mesmo, porque é só uma variável local, né? Então, o que ele vai receber? Ele vai receber new estado. Aí a gente tem um construtor, pessoal, olha só, tem um construtor vazio e tem um construtor que pede ao F o nome do estado. Nós vamos usar esse construtor que pede ao F o nome do estado, porque aí nós vamos pegar do result_set esses dados. Então vamos lá. Então primeiro ele pede o F. O F está onde? Está dentro do result_set. .getString. Esse é um método para obter um dado. Cada dado, né, tem o seu tipo de dado. Então se o tipo de dado lá da tabela for inteiro, for número do tipo inteiro, então é getInt. Se for do tipo, sei lá, real, seria getDouble, né? E assim por diante. Se é texto, getString. Então vou obter string, como minha unidade da federação é do tipo string, então esse é o dado. Pessoal, esse nome que vai aqui dentro do parâmetro, esse valor que está aqui, ele é o nome da coluna lá da base de dados. Tá? Então eu vou dar uma olhada, mostrar aqui para vocês de onde vem esse tipo de dado. Então, ó, banco de dados, deixa eu achar aqui cidades. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Meu não está sem senha. Tá. Como eu tenho instalado aqui o Champ, então eu tenho que startar aqui. Quem instalou o MySQL direto não precisa startar, né? Quem instalou o SQL na máquina como serviço não precisa fazer esse processo. Eu preciso porque eu não tenho como serviço.
Ok, conexão estabelecida. Deixa eu mostrar aqui então a tabela. A tabela estado está aqui. Ó, é o F, é o F maiúsculo. Olha só, tem que ser exatamente o mesmo nome, pessoal, tá? Então esse aqui tem que ser o F com U maiúsculo. Tá? Tem que ser exatamente o mesmo nome da tabela que tem lá, do campo que tem lá. Vou colocar aqui o F. E aqui, agora o que eu vou pegar lá agora? Vou pegar o nome estado, é esse nome que está aqui. Ok? Nome estado. Então, o F. Vou pegar result7.get string, né? Lá do tipo string, então, nome estado. Ponto e vírgula. Ele está dando um errozinho, está dizendo que, que não tem está dizendo que tem exceções não suportadas, né? não tratadas. Vamos fazer o seguinte, já que esse método ele é chamado pelo outro, vamos mandar o outro método tratar esse erro. Então vamos adicionar a cláusula throws ali. Adiciona a cláusula throws, que ele já vai resolver o nosso problema ali. Ok, então pegou, montou o meu objeto, e aí o que eu vou fazer? Tornar esse objeto montado. Só isso que esse método vai ter. Por que então esse método não poderia ter ficado aqui? Poderia ter ficado dentro do if mesmo. Só que eu vou querer isso aqui em outros locais. Não é para a gente evitar a repetição de código. Às vezes tem um código, às vezes o objeto é muito grande, tem vários dados, então é necessário a gente dividir essas atividades aqui. Mas poderia ser aqui também dentro do if. Ok, então montei o estado, né? Retornei ele para dentro desse objeto. Aí o que eu vou fazer aqui então? Eu vou retornar. Na realidade, olha só, vamos fazer diferente um pouquinho. Vamos tirar essa criação do objeto dentro do... vamos fazer assim. Meu estado. Ou nulo, é melhor nulo. Vamos deixar esse estado como nulo. E aí, aqui dentro ele recebe esse montar estado, certo? Vamos deixar assim, para facilitar algumas coisas aqui. Aí eu só monto o estado e aí vou retornar o E aqui. Ok, fora do if, para evitar de ter return dentro do if, return fora do if, certo? A gente faz um return único. Por quê? Se ele não conseguir ir para o próximo, porque ele não achou registro. Então ele vai retornar nulo, né? Não vai montar o estado, vai retornar nulo o objeto. Se deu alguma exceção, vai retornar nulo também o objeto. Então isso aqui faz com que eu tenha certeza que ele vai retornar um estado para mim. Ok, então esse é o método buscar por F, pessoal. Pause aí, copie, né, se vocês quiserem. Agora vamos criar um método para buscar todos. Então vamos clicar aqui um método. Olha só, como eu vou trazer todos os estados, eu vou querer um objeto, um list ou uma array list de estados. Então, um list de estados ele vai retornar. E vou mandar o nome do método de buscar todos. Não poderia ser buscar estados, né, do jeito que vocês quiserem. Não precisa de parâmetro, porque o método de buscar todos eu quero que busque todos mesmo, sem exceção. Então aqui eu vou adicionar a importação para o Java utilist. Vou criar